Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre crônica, enquanto gênero discursivo literário. Vocês sabem que a crônica ela contém alguns elementos composicionais que são característicos deste gênero literário, né? Então, crônica remete a um fato do cotidiano. O cronista ele pode ter vivenciado uma situação numa panificadora, numa esquina, e algo inusitado pode ter acontecido, ele pode ter visto uma cena, um comportamento diferente de pessoas que chama a atenção, e transformar esse evento, isso que ele vivenciou, num texto narrativo. Contar para o leitor o que aconteceu e acrescentar a esses fatos algumas coisas da ficção, né? De acordo com a inventividade, com a imaginação e criatividade do cronista. Então você pode ter elementos vivenciados por ele ou fatos extraídos de uma notícia de jornal ou revista e transformados num texto ficcional, porque ele acrescenta elementos da ficção. E aí nós temos a crônica, né? Então refere-se a um fato do cotidiano, vivenciado no dia a dia por alguém e transformado num texto ficcional. Então, os objetivos da aula consistem em ler e interpretar o fragmento de uma crônica. Vamos analisar o efeito de alguns tempos verbais na atribuição de sentidos ao texto. Então, vamos começar aqui, pessoal, com a leitura do que a gente trouxe aqui para a nossa reflexão. O título, então, Choque Cultural. Todos ficaram preocupados quando o Márcio e a Beth começaram a namorar, porque cedo ou tarde haveria um choque cultural. Márcio era louco por futebol. Beth só sabia que futebol se jogava com os pés. Ou aquilo era basquete. Avisaram a Beth que para acompanhar o Márcio era preciso acompanhar a sua paixão e ela disse que não esquentassem. Iria todos os dias com o Márcio à beira-mar, se ele quisesse. Beira-rio, Beth. Naquele domingo mesmo, Beth estava com Márcio na beira-rio, pronta para torcer ao seu lado e quase provocou uma síncope em Márcio quando tirou o casaco do abrigo. O que é isso? Estava com a camiseta do Grêmio, em marcante contraste com o vermelho que Márcio e todos à sua volta vestiam. Desculpou-se. Disse que pensara que se pudesse escolher uma camiseta que combinasse com a roupa e... Está bem, interrompeu o Márcio. Agora veste o casaco outra vez. Certo, disse Beth, obedecendo. E em seguida gritou, Inter! Depois virou-se para o Márcio e disse, o nosso é o Inter, não é? É, Inter. Olha, eu acho que foi gol. O jogo ainda não começou. Os times estão entrando em campo. Beth agarrou-se ao braço de Márcio. Você vai me explicar tudo, não vai? Gol de longe também vale 3 pontos? Não, vale 2. O que eu estou dizendo? Vale 1. Meu Deus. Márcio olhou para Beth. O que fora? O juiz apita? Perguntou Beth, com os olhos arregalados. O juiz sopra um apito. Aquilo que ele tem pendurado no pescoço é um apito. Ah! Beth sentiu-se aliviada. Por alguns instantes, a ideia de um homem que apitava, sabia-se lá por que mecanismo insólito, quando lhe acenavam uma bandeira, parecia sintetizar toda a estranheza daquele ambiente em que se metera. Por amor. Ele não apitava, soprava um apito, era diferente. Mas Beth notou, pela cara do Márcio, quando ele disse, que estava tudo acabado. É um texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo, né? A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto, publicado aí no Rio de Janeiro pela Objetiva, né? Então nós temos aqui um fragmento. E vamos começar aqui já com a nossa primeira atividade para aquecer as discussões dessa aula. Então, temos aqui na primeira questão. Que fato originou o texto? Onde os fatos acontecem? E qual o tempo de duração dos fatos? Né? Então, vocês têm 3 questões aí para tentar dar conta de responder e treinar a proficiência na linguagem escrita.
Então, observem aqui que para a resposta da letra A, o que fato originou o texto, então foi a incompatibilidade entre um casal de namorados, né? Essa questão do choque cultural, como já é anunciado no título. E onde os fatos acontecem em um estádio de futebol, em um campo de futebol. Qual o tempo de duração dos fatos? O tempo de uma partida de futebol, que é a isso que o leitor tem acesso, né? Vamos já para a segunda atividade. Eu vou pedir para vocês lerem esse fragmento e localizar os verbos no texto. Vocês se lembram o que são verbos? Só para a gente fazer uma breve retomada, verbo é toda aquela palavra que nós podemos flexibilizar para fazer a concordância com o sujeito. Então, é tudo que dá para conjugar, né? Estudar é verbo? Eu tenho que pensar se eu consigo conjugar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Opa, eu tenho um verbo, né? Mesa é verbo? Eu meso, tu mesa, ele mesas. Opa, não dá para conjugar. Então, não é verbo, né? Mesa é substantivo, né? Todas as palavras que eu puder colocar um o ou um a na frente é um substantivo, né? Um artigo definido aí, o, a, os, as é substantivo. Então, eu digo a mesa. Então, eu tenho que mesa é substantivo, não é verbo. E também não é possível conjugar. Escrever é verbo? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Opa, eu tenho verbo. Então, para a gente se lembrar bem dessas questões aí sobre verbos, né, vocês já estudaram o modo indicativo. O modo indicativo é composto por 6 tempos verbais. O presente, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, né? Então, vocês têm ali... pretérito indica passado, né? Quando eu digo ontem eu estudei, eu brinquei, eu joguei, tu brincaste, ele jogou, enfim, nós temos aí os verbos no passado, né? Então, o pretérito perfeito é esse passado perfeito que os fatos já aconteceram, indica que eles já se concretizaram. O pretérito imperfeito, ele dá essa ideia de imperfeição, alguma coisa de repente pode ter sido interrompida. Então, eu estava estudando quando algo aconteceu, né? Eu escrevia a carta quando fui interrompida. Então, eu estava, eu escrevia, eu fazia, é o pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito, nós temos aqui algumas flexões verbais do pretérito mais que perfeito presente nesse texto. Ele não é recorrentemente utilizado na nossa linguagem do cotidiano, mas está sempre presente nos textos literários, né? E em especial na literatura clássica. Também é muito utilizado aí no vocabulário jurídico. Então, nós temos, por exemplo, eu estudara, eu fizera, eu partira, né, para dizer eu tinha estudado, eu tinha feito, eu tinha partido. Só que a gente tem ali tudo conjugado numa única flexão verbal que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. E aí nós temos 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Então, quando as coisas ainda vão acontecer, futuro, né? Eu estudarei, eu passarei de ano, eu ficarei bem. Né? Futuro do pretérito, algo que estava previsto para acontecer, mas que também não deu certo. Então, eu ficaria bem se tivesse, né, me cuidado mais, eu estudaria mais se tivesse organizado meu tempo, eu escreveria mais. Então, escreveria, faria, estudaria, futuro do pretérito, só para a gente fazer aí uma breve retomada. Ok? Então, nesse fragmento, quais são os verbos? Agora, vocês têm subsídios, né, de posse desse flashback que fizemos, para acertar essa questão.
Retornando então, pessoal, fizemos ali uma breve retomada dos verbos, né? Então aqui os verbos são ficaram, né? Todos ficaram preocupados. É um verbo que está no pretérito perfeito, né? Ele indica o passado. É quando o Márcio e a Beth começaram a namorar. Então começaram também, é um verbo no passado, tá ali no pretérito perfeito, né? Porque cedo ou tarde haveria um choque cultural. Então nós temos aqui esse haveria indicando aqui um futuro do pretérito, né? Uma possibilidade, né, dos dois começarem a se estranhar nos seus hábitos culturais. Ele gostava muito de futebol, ela não entendia nada, provavelmente não gostava. Talvez aquele tenha sido o único momento dela, né, o primeiro momento em que ela foi a um estádio, a um campo de futebol, assistir uma partida, não entendia realmente nada, né, das técnicas do jogo, e a gente percebeu que isso foi deixando ali, né, o Márcio digamos assim, saco cheio, né? Ele não gostou muito desse comportamento dela, né, de não compartilharem ali dos mesmos gostos culturais, nesse caso relacionado a esse aspecto da nossa cultura, que é o futebol, né? Nem todos gostam. Então vejam, nós temos aqui a presença desses verbos, né? 2 deles estão no pretérito perfeito, ficaram e começaram. Eu sei disso porque se eu tentar conjugar esse verbo, né, vamos começar ali pelo primeiro verbo que apareceu nesse enunciado, ficaram. Né? No passado ele ficaria conjugado da seguinte forma: eu fiquei, tu ficaste, ele ficou. Nós ficamos, vós ficastes e eles ficaram. Né? Ficar, verbo da primeira conjugação, termina em ar. Professora, posso conjugar um outro verbo de forma semelhante? Vamos pensar no verbo jogar. Seria a mesma situação, né? Eu posso me apropriar ali do final da flexão verbal e aplicar também aos demais verbos que são regulares da primeira conjugação. Então, se a gente pensar no verbo jogar, ficaria eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Né? Estudar, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Então, esse é o nosso pretérito perfeito do modo indicativo, né? Mesmo procedimento para fazer a conjugação com relação ao verbo começar, que aparece ali, começaram, se referindo a eles, né? Todos ficaram preocupados quando o Márcio e a Beth começaram. Então, quem começaram? O Márcio e a Beth, que é aí o sujeito, né, desse verbo que pode ser substituído por eles. Eles começaram, terceira pessoa do plural, né, eles ou elas. Vejam, então se fôssemos para a gente conjugar, né, se fôssemos conjugar aí o verbo começar também, ele teria essa flexão verbal semelhante ao verbo ficar, porque é da primeira conjugação, porque termina em ar. Né? Ficaria eu comecei, tu começaste, ele começou. Nós começamos, vós começastes e eles começaram, com a M no final, porque indica passado. Observe que namorar terminou em ar, né? É como se fosse o nome do verbo, que a gente diz que está no infinitivo. Então, quando o verbo termina em ar, ir, ele está no infinitivo. A nossa exceção à língua portuguesa é o verbo por, que é o único verbo que termina em or, né? Os demais, brincar, namorar, estudar, varrer, fazer, beber, sair, fugir, né, são verbos aí terminados em ar, ir, que a gente diz que ele está na forma do infinitivo, né? O verbo no infinitivo é quando é o nome mesmo do verbo, né? Então, começaram é que verbo? Verbo começar. Começar é a forma do infinitivo, como aparece aqui namorar, né? Ele não está flexionado o verbo namorar, ele está como é o nome do verbo, então na sua forma do infinitivo terminado em ar, ok? Vamos para a terceira atividade agora? Então, ainda neste fragmento, qual o sentido expresso pelos verbos sublinhados? Todos ficaram preocupados quando Márcio e a Beth começaram a namorar, porque cedo ou tarde haveria um choque cultural. E aí, qual é o sentido? Qual deles indica uma situação de passado e qual que indica uma possibilidade de um futuro não resolvido aí, né? Alguma coisa que pode ser imprevisível? Um tempo para vocês responderem a mais essa.
Então, pessoal, retornando, né? Então, o verbo ficar flexionado dessa forma, ficaram e começaram, estão no pretérito perfeito. Isso indica o que aconteceu em um dado momento do passado. E haveria está no futuro do pretérito, expressando aí a sugestão das pessoas que estavam preocupadas com o namoro, ok? Então, nessa aula nós lemos e interpretamos o fragmento de uma crônica, analisamos o efeito de alguns verbos, o efeito de sentido de alguns verbos na atribuição, né, de relações significativas dentro de um texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.